Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todas muito bem. Hoje a gente vai dar continuidade, né, no nosso terceiro encontro, às discussões que são inerentes à nossa disciplina, né, tópicos especiais em geografia. Então, para a gente não se delongar nesse início, vamos logo à parte mais interessante, né, que é o nosso conteúdo. Vamos lá. Então, hoje o nosso tema ele é um tema que engloba, na verdade, duas disciplinas, né? Que é geografia e história. Então, como é que a gente vai ver a história dentro da geografia, né? Então, como meta, a gente tem mostrar a importância para a geografia de se abordar, né, a história em seus estudos. Então, se faz de extrema importância a gente fazer essa conexão, né? De como é que a gente tem tantos conteúdos que parecem ser de história, mas que não são, que são da geografia, mas que estão contidos em nossa disciplina. Então, dando continuidade, o aluno, né, vocês poderão conhecer alguns exemplos de abordagens geográficas feitas com auxílio da história. Então, em alguns momentos, a geografia ela é extremamente beneficiada, né, por conteúdos históricos e pelo mesmo se fazem necessários que a gente possa discuti-los aqui, tá certo? Então, como objetivos, entender como é que a gente utiliza a história em nossos estudos, identificar como devemos estudar a história dentro da nossa ciência geográfica e caracterizar a geografia histórica. Então, vamos lá. Então, como uma forma introdutória, né, a gente pode dizer que, sem sombra de dúvidas, né, para a gente poder fazer geografia, a gente necessita de um bom conhecimento de história, né? Por isso que, em muitas das vezes, a gente se debruça a muitas leituras que têm conteúdo histórico para poder ensinar melhor geografia, né? Ou conseguir compreender fatos geográficos de uma melhor forma. Então, a geografia hoje, ela já não é mais aquela ciência que descrevia simplesmente o espaço, né? O geógrafo hoje ele é chamado primeiramente para poder compreender esse espaço e posteriormente explicar o mundo em que a gente vive, né? Então, a geografia, ao passar de ser só aquela geografia descritiva, ela também é uma geografia explicativa, né? Que necessita de uma base de conhecimentos em história. Só assim a gente pode compreender como o homem ele se relaciona com o espaço hoje, se a gente considerar esse espaço que o homem habita, né, como sendo seu fruto de um passado, né, de sua construção histórica. Então, o mundo em que vivemos hoje nada mais é do que o resultado de sua história que passou, né, de uma história construída. Então, torna-se assim indispensável os conhecimentos históricos a todos os geógrafos, né, para que eles possam produzir em sua ciência e que também possam buscar a compreensão e explicação das inúmeras relações que a sociedade mantém com o meio em que vive, né? Então, a gente tem diversas escolas, né, geográficas, a saber, a escola francesa, que nos traz esse remonte, né, que a gente consegue fazer essa naturalização de uma geografia histórica e principalmente de utilizar pressupostos históricos para estudar pressupostos geográficos, né? Então, tradicionalmente na França, a geografia ela sempre foi estudada junto com a história. Então, daí já vem toda essa necessidade da gente sempre fazer essa vinculação, né? Então, o próprio nome da disciplina escolar, né, confirma isso: História, Geografia, como é visto lá, ou como era visto. Então, na realidade, a relação da história com a geografia ou da geografia com a história data nesse país desde a sua criação, né, desde a sua gênese, que teve como primeiro professor de geografia o historiador Paul Vidal de la Blache, né, que a gente estuda tanto, principalmente quem entra na graduação em geografia. Durante muito tempo, nessas duas matérias de ensino, elas eram comuns e eram ministradas pelo mesmo professor, né? Só lá no final do século passado é que a gente teve essa desvinculação, né? Então, elas já vêm conjuntamente sendo utilizadas e aqui no Brasil elas também se chamavam de estudos sociais, né? Então, a gente não tinha só história e só geografia, a gente tinha estudos sociais, que eram essas duas disciplinas vinculadas.
Então, elas se separaram de fato na universidade, né, onde a formação do professor, do graduado, né, do licenciado em geografia, se tornou mais específica. Então, mesmo separadas lá no ensino superior, na grade de estudos, ela sempre teve uma boa parte dedicada ao estudo da outra, né? Então, na história, a gente também estuda geografia, e na geografia, a gente também estuda história lá na nossa graduação, né? Então, a gente consegue vê-las como a gente tem esse cartaz aqui, né? História e Geografia num terceiro período. Isso aí é um cartaz lá da Alemanha que mostra essas vertentes, né, de como se estudava História e Geografia no século passado. Então, a História, excluindo-se a pré-histórica, né, do Paleolítico e do Neolítico, que a gente estuda lá na nossa graduação, mas que faz parte da nossa formação quanto evolução de espécie, né, e de planeta, tem um passado comum com a ciência, né? Então, elas começam com a ocupação do homem na superfície da Terra, por terem um passado comum, né? Elas também têm muito a dialogar para compreender a evolução das transformações humanas no nosso planeta. Então, o diálogo entre a geografia e a história nem sempre foi tão pacífico assim, né? Pontualmente houveram conflitos acadêmicos, né, ao ponto de afirmar que a geografia servia de base para a história, sendo essa então subalterna, né, vindo em segundo plano, uma ciência que fosse considerada como auxiliar da história, né? Uma prima pobre, digamos assim. Então, desconsiderando estes conflitos ocorridos pontualmente, a geografia em muito contribuiu, né, para o desenvolvimento da história e vice-versa. Variadas formas de apelações, né, para designar essa união, essa confluência entre essas duas disciplinas foram colocadas, como, por exemplo, a geografia histórica, a geohistória, né, a história geográfica, a história da geografia, a geografia retrospectiva, a história do espaço, né, a geografia política, entre diversas outras denominações. Então, a partir desse ponto aqui, a gente já começa a entender como a geografia ela foi utilizada, né, no estudo da localização dos fatos passados, que é algo tão bem utilizado também na história, né? Que a história realmente faz uso desses espaços temporais. Então, antes de se instituir como ciência, lá no final do século XIX, a geografia foi durante muito tempo, né, designada como um estudo que visava localizar e descrever a expressão do espaço geográfico, né? Então, este recurso ele foi tradicionalmente utilizado também pela história. A história localizava um fato ocorrido e o descrevia no espaço, né, em que este ocorreu. Desde os escritos de Heródoto e Estrabão, que eles propuseram, né, uma geografia em forma de narrativas de erudição, ou seja, a erudição vem da fala, né, até as abordagens humanistas atuais, né, onde se percebe um caráter auxiliar que a história sempre teve para a geografia. Então, a geografia lá da antiguidade era fortemente descritiva e enumerativa. Ela comentava como se fosse um dicionário, né? A composição dos países, ou seja, extensões territoriais, divisões administrativas e religiosas, rios, cidades, produções, curiosidades. Então, era como se fosse uma enciclopédia, né? Que todo mundo decorava aquilo. E a sua variação ao longo do tempo. Então, ela reconstituiu, né, com o auxílio da toponímia, as localizações precisas. Ciência da erudição e da classificação, ela consistia numa simples exposição mais metódica dos conhecimentos que eram considerados acumulados, né? Então, a geografia moderna buscou aos poucos se diferenciar da anterior, mas ainda assim consistia em uma geografia política, né, ligada à geografia ou à história política. Então, na segunda metade do século XIX, quando inovações importantes chegaram à nossa ciência, graças à influência das grandes expedições, do colonialismo, das grandes navegações, o vínculo com a história ainda permaneceu, né? Então, a maioria dos professores universitários de história vão realizar estudos de geografia histórica na França e na Alemanha, né? Então, a gente vai ter esse contraponto aí. Para além disso, né, na França, o maior exemplo deste elo entre as duas disciplinas foi o pai da geografia francesa, que a gente já citou hoje,
né, Paul Vidal de la Blache, que foi historiador de formação, mas que foi o precursor da geografia na França. Então, a geografia difundida por Vidal era sempre ligada à história, né? Seus discípulos vieram posteriormente para o Brasil, lá no momento do surgimento do curso de geografia, né, nas universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e puderam dar continuidade aos estudos geográficos ligados à história. Então, essa era a geografia chamada vidaliana, né, que fazia essa correlação com a história. Ao optar pela geografia, buscando dotá-la de métodos próprios, né, que não estivessem tão vinculados à história, principalmente a observação em campo, Paul Vidal de la Blache vai enaltecer a geografia em relação à sua disciplina de origem, né, que é a história. Então, Vidal, a geografia, no entendimento dele, permite enxergar o mundo melhor do que a história. Considerando-se o pai da geografia francesa, Vidal e seus discípulos contribuíram, né, para uma diminuição dos ensinamentos de história nas universidades, em detrimento aos estudos de geografia, embora alguns tenham chegado a alegar que a geografia tenha tomado esse espaço, né, da história. Vidal tinha virado, alguns consideravam isso, né, que Vidal tinha virado as costas para a história. O que se viu foi que as duas puderam ser trabalhadas, né, concomitantemente, uma dando auxílio à outra, né, e que não houve impedimento ou algo que diminuísse a importância de uma em detrimento da outra. Para alguns geógrafos da metade do século passado, foi Vidal, né, que de fato deu ao homem o seu papel, em franca oposição à geografia alemã, ao propor o possibilismo em reação e oposição, né, ao determinismo. Vidal nos mostra que o homem é capaz de desenvolver possibilidades face às hostilidades físicas, né, do espaço. Ou seja, que o meio não determina a ação do homem na Terra. Ou seja, você é capaz de transpor o determinismo daquele determinado espaço geográfico, né? Não significa que se você nasceu pobre, que você continuamente será pobre, ou que se você nasceu numa favela e tem mínimos acessos à educação, que você nunca vai alcançar altos postos, né? Vidal era contraposto a essa questão do determinismo, que era muito bem colocado pela escola alemã. Então, o possibilismo proposto por Vidal de la Blache afirmava o papel do homem como agente geográfico, ou seja, agente do espaço geográfico que poderia mudar o espaço geográfico e pelo mesmo a sua realidade. Fazendo um casamento equilibrado da história com a geografia, esta concepção possibilista, né, de Vidal, ela chegou até a utilizar-se de teorias ambientalistas em seu desenvolvimento. Ao se questionar se a França seria um ser geográfico, Vidal mostrou, segundo a variedade das paisagens francesas, a parte dos dados geográficos e aquelas da civilização e da ação humana, né? Sua proposta possibilista. Então, quando você pensa em Vidal, você pensa numa abordagem possibilista. Muito agradou aos historiadores, né? Suas primeiras publicações de geografia, considerando a parte histórica, obteve um enorme sucesso junto aos historiadores, justamente por esse pressuposto, né, que a gente falou antes. Então, Vidal de la Blache é considerado também como o pai da geografia humana. Ele evoluiu o conceito alemão de antropogeografia, né, e levou a geografia humana a ter como objeto o estudo dos componentes estáveis do meio humano ao longo do tempo. Cada vez mais a geografia incorporava estudos de história em seus trabalhos, né? Já vista que a gente falou no início, a base de estudo dele desde sempre. Então, um dos conceitos criados por Vidal foi o gênero de vida. O geógrafo deveria delimitar uma região para estudá-la e, nesta região, entender e explicar as relações que a sociedade nela presente tinham como meio que viviam, né? Então, para se estudar gênero de vida, era extremamente necessário e preciso fazer uma abordagem histórica das técnicas que essa sociedade desenvolvia, né? E utilizava para se relacionar com a natureza. Mais uma vez, o geógrafo deveria recorrer aos estudos de história, né? Para poder entender o passado. Herança direta de Vidal e de Lucien Febvre, a geografia histórica, ela buscou, né? E busca hoje justamente estudar as geografias do passado, ou seja, a evolução das relações do homem com a natureza ao longo do tempo.
ainda hoje, e a gente acredita que isso vai ser continuamente, né? Ou seja, para sempre, a geografia estará sempre muito ligada à história. O espaço que estudamos é também um produto histórico. Ou, como diria Milton Santos, né, o espaço seria uma sobreposição de tempos desiguais. Contemporâneo de Vidal, o geógrafo Elisée Reclus, que vocês já devem ter ouvido falar, afirmava que a geografia é a história no espaço e a história é a geografia no tempo. Excelente essa frase dele, inclusive, né? Podemos daí verificar a importância que os conhecimentos em história são essenciais em nossos estudos. Então, o futuro da relação da geografia com a história, ele acredita-se que a geografia está hoje, né, muito ciente dessa importância da incorporação da história em seus estudos, seja tanto nos estudos chamados de geografia humana, tanto nos de geografia física, né? Então, somos sempre obrigados a saber o que aconteceu lá no passado para entender melhor as ações presentes e vislumbrar algo do futuro. Qualquer que seja o fenômeno observado, para se compreender ele no espaço, a gente tem que considerar que ele é fruto de tempos passados, né? Não tem como se desvincular de um período histórico. Ao estudarmos um processo erosivo costeiro, por exemplo, né, a gente precisa saber como este evoluiu até chegar à situação atual. Precisamos, então, do histórico desse fenômeno, né, natural, ou seja, da história da sua evolução no tempo e no espaço. Para que a gente possa estudar a evolução urbana de uma cidade, precisamos também de saber sobre a história desta cidade para podermos compreender como e para onde ocorreu, né, ou decorreu essa evolução urbana. Se quisermos estudar um fenômeno sob a óptica da geografia cultural, iremos estudar seu objeto de estudo, a paisagem, considerando este como sendo o conjunto das construções humanas, né, sobre a natureza ao longo do tempo. Conforme a gente pode deduzir de tudo que a gente já escutou, pessoal, dificilmente a gente pode fazer geografia sem o auxílio da história, né? Então, a nossa ciência ela tem muito a ganhar ao se considerar os estudos da história. Ao admirarmos, né, ou admitirmos que nós estudamos o espaço geográfico e que este é produto dos diferentes períodos históricos, certo? Somos obrigados a aceitar essa construção da história para os estudos dos nossos fenômenos, que não tem como desvincular isso. Temos que admitir que a nossa ciência, a geografia, ela tem uma dimensão histórica, assim como a história tem uma dimensão geográfica. A gente espera que nessa aula vocês consigam entender que não é possível se compreender o espaço se não levarmos em consideração a sua história, né? Não tem como a gente fazer essa desvinculação, a sua evolução ao longo do tempo. É indispensável em geografia que reconheçamos que o tempo é hoje um elemento fundamental em qualquer um de nossos estudos e abordagens, certo? Então, como geohistória e geografia histórica, né, que são títulos que foram dados para esses dois, para a gente concluir a nossa aula de hoje sobre essas relações entre geografia e história, a gente vai tentar definir um pouco aqui justamente essa geohistória e essa geografia histórica, né, para que a gente possa, então, aprender a fazer uma diferenciação entre elas, tá certo? Vamos lá. Então, para a gente poder resumir e definir geografia histórica como sendo a parte da nossa ciência, né, que estuda as relações que foram mantidas no passado entre o homem e a natureza. Inclusive, a gente já utilizou esse mapa numa aula passada, né? Escolhe-se um período a ser estudado e nele a gente vai analisar a relação entre o homem e seu espaço de vida, né? A geografia histórica é um ramo da chamada geografia humana, né? Que na geografia a gente se subdivide entre geografia humana e geografia física. Já a geohistória, né? Ela foi uma nova história, assim como tivemos a nova geografia, né? Ou seja, foi uma nova maneira de se fazer história que surgiu na França na escola dos Annales, né? Que também é uma escola estudada por nós. Foi um ramo da história que valorizou a geografia e que afirmava em seus estudos que os historiadores necessitavam de conhecimentos produzidos pela geografia, né? Então, ela surge na história, mas logo depois ela também surge na geografia. Na nossa ciência, a geohistória, ela combina as metodologias dessas duas disciplinas, né? Geografia e história. E aí, pessoal, para a gente concluir a nossa aula aqui, né? Se a geografia, quando ela se institucionalizou como ciência, né, no final do século passado,
na Alemanha, ou seja, na verdade, não no final do século passado, no final do século XIX, né? Ela se institucionalizou como ciência na Alemanha, ela desprezou a história em seus estudos. Se isso tivesse acontecido, né? Na França, ela mudou radicalmente. A geografia francesa vai de encontro com a geografia alemã determinista e propõe o possibilismo, né? Então, quando você pensa em geografia francesa, você pensa no possibilismo, e quando você pensa na geografia alemã, você pensa no determinismo, né? Desde então, somos chamados a trabalharmos conjuntamente com os conhecimentos produzidos pelos historiadores. Da mesma maneira que temos a chamada geografia crítica, né? Ou geografia crítica radical, ou geografia radical, que fez oposição à teorética quantitativa, né? A geografia histórica e cultural tem suas propostas de contribuições à nossa ciência de fato. Então, é fato que os estudos nessa linha ainda são muito incipientes no Brasil, né? País de grande sucesso da geografia marxista, né? O Brasil respira o marxismo, principalmente os geógrafos humanistas, porém, a cada ano que passa, a gente percebe um forte aumento dos estudos nesta abordagem, né? Então, a gente espera, pessoal, que essa aula tenha contribuído com o aumento de seus conhecimentos em geografia e que você possa compreender bem a relação entre essas duas disciplinas para poder, obviamente, se posicionar quando vier a produzir algo dentro da ciência geográfica, né? Ou administrar suas aulas com essa perspectiva geográfica e historiográfica, certo? Então, o resumo é para vocês darem uma lida, tá bom? E a gente vai para as nossas atividades que já estarão colocadas lá no Moodle para vocês, tá certo? É só dar uma lidazinha lá que vocês vão saber qual é a atividade proposta para esse nosso encontro 3. Para além disso, pessoal, até a nossa próxima aula, né? Vocês podem tirar dúvidas através dos nossos fóruns gerais ou enviar através do e-mail que ora se encontra aí, tá certo? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.